De volta com o nosso Ver Mais para falar de saúde. Estamos numa campanha muito importante, o Dezembro Laranja, mês nacional de conscientização sobre a prevenção do câncer de pele. Hoje recebemos a médica, a dermatologista, a doutora Daniela Fukumaro, para explicar como identificar sinais de alerta, quais são os principais cuidados e o que não pode faltar na rotina de proteção. Doutora Dani, a gente até já sabe, né, como fazer, mas é sempre importante lembrar, até porque os casos estão aumentando, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Então, a gente está no mês de dezembro, que é o mês, então, de chamar atenção para a prevenção do câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum, né? E a gente tem a sorte da pele ser um órgão externo, né, Fábio? Então, a gente consegue observar alguns sinais na nossa pele, né? E justamente por ele ser um órgão externo, a gente também consegue fazer uma prevenção bem importante, que é o uso do protetor solar. Não dá para a gente falar de dezembro laranja sem relembrar a importância de se proteger do sol, evitar o sol nos horários de pico e usar o protetor solar. Para voltar lá do início, assim, quais são os principais tipos de câncer de pele? A gente costuma dividir em dois tipos, Fábio, o câncer de pele não melanoma e o melanoma. O não melanoma é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que geralmente são aquelas feridinhas que não cicatrizam e áreas mais fotoexpostas. E o tipo mais agressivo, que é o melanoma, geralmente é uma pinta nova que surgiu ou alguma pinta antiga que muda as características. Então, a gente costuma dividir nesses subtipos. E os dois têm como causa a exposição solar ou tem alguma diferença entre eles? Sim, eles todos têm a influência do sol, por isso a importância da prevenção também. Óbvio que tem outras características, como história familiar, genética, o fototipo, a cor da pele, mas o sol também ele é o principal fator do câncer de pele. Aqui na nossa região, por conta da nossa colonização, Sim. A gente tá mais exposto também, né, por conta do sol e tal, mas a gente tem mais chances de ter câncer de pele por conta disso? É uma população de fototipo mais baixo, uma pele mais clara, né? Então, é uma população que acaba se queimando com mais facilidade. Então, realmente, a gente tem que cuidar, ter um cuidado maior, uma análise maior dessa pele, né? E incentivar o uso das medidas protetivas. Quando fala das pintinhas e das manchas, o que a gente precisa observar? Quais são os cuidados que a gente tem que ficar de olho? Então, assim, sempre observar alguma lesão nova na pele, alguma lesão que não cicatriza. O paciente vem muito com uma história, às vezes, de uma espinha que tentou espremer e não melhorou, uma feridinha que sangrou. Então, para os tipos não melanomas, a gente se atenta mais a isso. E ao melanoma, a gente tem que olhar as nossas pintas, que de uma maneira geral, a gente fala do ABCDE, que é a simetria, bordas, coloração, diâmetro e evolução. Então, de uma maneira geral, isso a gente tem que ficar mais atento. A maneira mais correta, na verdade, é fazer um exame anual com o médico dermatologista, né, que é o profissional apto a examinar a tua pele. A gente consegue fazer um exame em consultório mesmo, que é uma dermatoscopia, que a gente aumenta bastante essa lesão e joga uma luz. E a gente consegue ver parâmetros ali sugestivos ou não do câncer de pele. Mas esse ABCD é bem importante, né? Para a gente ter como regrinha a prevenção que a gente pode fazer em casa, como se fosse o autoexame de mamas, por exemplo, né? A gente tem que aproveitar que a pele é um órgão que a gente mesmo consegue ver, né? Então, observar, aquela pinta eu não tinha. Procura um médico dermatologista. Parece que aquela minha pinta cresceu, aumentou, evoluiu muito rápido. Procura um dermatologista. Lesões em áreas expostas, feridinhas, lesões que sangram, formam casquinhas e não estão melhorando, procurar um médico dermatologista. E aí vamos para a prevenção, então. Filtro solar, protetor solar sempre, né? Sempre. E tem que lembrar que com dia de chuva, né? Como hoje estava meio louco, assim. Isso. Mas sempre, chuva, sol, nublado. Independente de dia ensolarado ou nublado, usar o protetor solar. O mínimo do FPS 30, então usar pelo menos um fator de proteção solar 30 e evitar o sol nos horários de pico, entre as 9 horas até as 3, 4 horas da tarde. E não esquecer de repassar esse protetor solar. Também vale as medidas guarda-sol, camiseta. Hoje em dia a gente tem roupas com fator de proteção solar, então tudo isso é válido também. Dani, a gente esquece de alguns locais, né? Por exemplo, o peito do pé, as orelhas, né? Os homens que estão com um pouquinho com uma faltinha de cabelo, ou as mulheres mesmo, às vezes, quando fica na divisão, chega a queimar também, chega né? A queimar. Como proteger?
Existe hoje uma gama muito grande de produtos de protetor solar. Então a gente tem às vezes protetores em spray, que às vezes fica mais fácil aplicar nessas regiões, né? Hoje em dia a gente tem os sticks também, que eles secam facilmente. Então você tem que, na verdade, encontrar um protetor solar específico para o seu tipo de pele e que você consiga utilizar. No mínimo, numa regra geral, a gente fala no fator de proteção solar 30, que é um fator de proteção solar que já tem uma alta proteção, e não esquecer de repassar a cada 2 horas ou antes, se entrar na água, se suar, se praticar muito esporte. Tem algum protetor? Porque hoje a gente tem uma gama tipo, infinita, né, de produtos. Tem algum que não é bom usar? O mais líquido, mais denso ou não? Isso vai depender de cada tipo de pele, Fábio. Então, por exemplo, o brasileiro, de uma maneira geral, a maioria tem a pele mais oleosa. Então, uma queixa muito comum em consultório é: eu não consigo usar protetor porque ele fica muito pesado. Então, para esse tipo de paciente, protetor solar que seja um pouquinho mais fluido, que seja o toque seco, às vezes uma texturinha em gel, então às vezes fica mais fácil de se utilizar. Então, às vezes, não é que não consegue usar o protetor solar, muitas vezes você não está usando o protetor solar correto para o seu tipo de pele. Dá para procurar. E para a gente encerrar, bronzeamento. O que é permitido de bronzeamento sem chegar no artificial, né? O queimar a pele não é legal. Todo tipo de bronzeamento que envolve se expor ao sol, passar algum produto e ir ao sol, ou até lâmpadas, câmaras de bronzeamento são prejudiciais à pele, aumenta o risco de câncer de pele, além do risco de envelhecimento, de mancha. Então, todo esse tipo de bronzeamento é contraindicado. A única maneira da gente ficar com uma corzinha boa, sem fazer mal, são os autobronzeadores. Eles fazem uma reaçãozinha ali na camada mais superficial da pele e dão esse aspecto como bronzeado. uma tintinha, eu uso. Como se fosse uma tinta. E fica lindo. Hoje em dia os produtos evoluíram muito, fica um resultado muito bacana. Só cuidar para não manchar, mas não teria uma contraindicação, talvez uma alergia, para alguém que seja mais alérgico, talvez. Fazer um teste. A gente sempre fala usar numa área específica da tua pele para ver se você é alérgico ou não. E lembrando também que o protetor solar é recomendado a partir dos 6 meses. Antes dessa idade, a gente deve evitar o sol e usar algumas medidas de proteção, como o carrinho, o guarda-sol, as roupinhas de fator de proteção solar. Eu tô com um filho de 4 meses, né, Fábio, o Henrique. E ele, por exemplo, a gente evita o sol nos horários de pico. Agora que a gente está começando a sair, a gente coloca a roupinha de proteção solar nele. E daqui a pouco ele já pode usar protetor. E daqui a pouquinho já vai usar protetor solar. Filho de dermato, né? Tem. Muito obrigada por ter Obrigada, vindo, né? viu, Até mesmo Fábio? nesse período de 4, deixando o Henrique lá de 4 mesezinhos. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Fábio. Saúde para vocês.